oitavo Objetivo do Milênio das Nações Unidas visa estabelecer uma parceria global para que os países, principalmente os mais pobres, possam se desenvolver. Com essa perspectiva, o Brasil tem trabalhado por um mundo mais justo nos fóruns internacionais ou em ações bilaterais e multilaterais, muitas delas realizadas pela Agência Brasileira de Cooperação. A ABC é o órgão do Ministério das Relações Exteriores que negocia, implementa e acompanha projetos brasileiros de cooperação técnica com outros países. Neste último programa da série especial, O Brasil e os Objetivos do Milênio, você assiste a entrevista com o diretor da ABC, embaixador Fernando Abreu, que fala sobre o Brasil como parceiro para o desenvolvimento. Embaixador, o oitavo Objetivo do Milênio é estabelecer parcerias para o desenvolvimento mundial. O Brasil já cumpriu essa meta? Já alcançou ou vai alcançá-la dentro do prazo, que é 2015? O Brasil não tem um compromisso objetivo com essa meta, ou seja, não há um resultado mensurável. Mas se nós formos fazer uma análise comparativa, evidentemente que sim. Esse resultado é mais facilmente mensurável para os países desenvolvidos, que têm o compromisso de alocar 0,7% do seu produto interno bruto em benefício da ajuda ao desenvolvimento. Objetivo esse, devo dizer, que é rarissimamente atingido, com exceção de alguns poucos países. Do ponto de vista brasileiro, se nós formos olhar a nossa participação na cooperação internacional, num prazo de nos últimos 20, 15 anos, evidentemente que houve um grande aumento, não só no número de recursos envolvidos na cooperação, no número de países parceiros, que aumentou muito, no número de projetos, na qualidade de projetos e no resultado dos projetos. Então, eu digo sem hesitação que nós, embora não haja um parâmetro objetivo para a participação dos países em desenvolvimento, o Brasil certamente, se formos fazer uma análise qualitativa, teria avançado e cumprido esse objetivo. Falando nos projetos, o Brasil tem acordo de cooperação na área de saúde, agricultura, assistência humanitária, operações de paz. O Brasil está em quantos países? Colabora com quantos países e quanto que o país investe? Hoje nós temos cooperação registrada com 104 países. Em todas as regiões do mundo. Evidentemente que a cooperação é maior nas regiões em que há reflexo da prioridade da política externa, ou seja, América Latina e Caribe, por um lado, e África, por outro. Na África, há maior concentração em número de projetos com os países lusófonos, que são os países com os quais nós temos maior proximidade histórica, maior relação em todas as áreas e, evidentemente, por coerência, nós temos também uma pauta de projetos importantes em cooperação. Qual é o investimento do Brasil? Eu vou falar de recursos da ABC, porque, na realidade, há um outro levantamento que está um pouco atrasado, mas eu tenho os dados muito atualizados da Agência Brasileira de Cooperação, que tem um orçamento de 36 milhões de reais por ano, que não foi executado na totalidade em função do contingenciamento, mas nós, nos últimos 4 anos, eu tenho orgulho de dizer, conseguimos executar 100% dos recursos financeiros alocados para a cooperação. Nós implementamos cerca de 8 milhões de dólares na África, 3,8 milhões de dólares na América Latina e no Caribe e 430 mil dólares na Ásia, que é basicamente no Timor-Leste, que, conforme todos sabem, é um país de língua portuguesa e que, portanto, tem uma prioridade na política externa. Este ano? Este ano, estou falando de recursos deste ano. E desses projetos, tem algum que o senhor destaque? Eu sempre destaco, em resposta a essa pergunta, quando me é feita, eu destaco o projeto que nós temos do Banco de Leite Materna.
materno, perdão. O Banco de Leite Materno é um projeto originalmente desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz e que hoje nós temos parceria em 23 países. Países da América Latina, países da África e países da Europa também. É um dos raríssimos exemplos de cooperação sul-norte, porque tradicionalmente nós temos a cooperação norte-sul. Neste caso, nós logramos desenvolver projetos com excelente resultado em Portugal e na Espanha. Por que o projeto é interessante? Porque o projeto, ademais de reduzir enormemente os dados de mortalidade neonatal, permitem outros efeitos benéficos, por exemplo, redução de algumas doenças que afetam recém-nascidos precoces. Em alguns casos, há registro de queda a zero em países da América Central, por exemplo. Por que é importante também? É importante porque a Fundação Oswaldo Cruz logrou provar cientificamente que, se nós utilizarmos um vaso de Nescafé esterilizado para armazenar o leite materno recolhido, tem exatamente o mesmo efeito de um recipiente em alumínio que custa entre 80 e 90 dólares no protocolo científico original. Então, por essas razões todas que eu citei, é um dos projetos de maior repercussão na pauta de cooperação externa brasileira. Evidentemente, não é o único. Nós temos excelentes projetos em várias outras áreas, de saúde, de educação, de meio ambiente, de agricultura, de administração pública, de justiça. Então, eu poderia citar algumas dezenas de projetos de muito êxito. Esse, especificamente, atinge diretamente outro objetivo do milênio. Exatamente. Além de ajudar no desempenho no 8º objetivo do milênio, também tem efeito direto na redução da mortalidade infantil, que é o objetivo maior, inclusive, do projeto. Mudando um pouquinho de assunto, embaixador, em que medida o Mercosul, a Unasul, o BRICS e G20 contribuem para esse 8º objetivo, que é melhorar essas parcerias e contribuir para um mundo melhor? Esses vários fóruns citados são fóruns em que há uma forte presença dos países em desenvolvimento, em que o Brasil também tem desempenhado um papel importante. Então, a coordenação dos países em desenvolvimento é essencial no processo negociador internacional. Se nós não estivermos bem articulados, se não tivermos posições preparadas e articuladas, dificilmente nós teríamos algum êxito nesse processo que é muito duro. A gente ter mais voz hoje, o G20 tomou o espaço do G8, isso também é mais interessante, significa um multilateralismo, mais países com voz? Só o fato de haver mais países emergentes interessados, ou em desenvolvimento, melhor dizendo, interessados em participar no G20, já é um indicador direto, preciso da importância do G20. Se não houvesse atores interessados em participar, era um indicador forte de que o processo não está andando bem. Então, embora seja um indicador sumário, é certamente um dos indicadores que avançam nessa linha. Os resultados também, se nós formos analisar os vários resultados em reuniões, em conferências, também demonstram a importância e a viabilidade dessa alternativa de cooperação. Na segunda e última parte da entrevista com o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, o embaixador Fernando Abreu defende a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele comenta também a nova situação do Brasil em relação ao FMI e explica o que mudou depois da eleição de brasileiros para 2 importantes organismos internacionais, a FAO e a OMC. Falando sobre a OMC, a Organização Mundial do Comércio, nós temos um brasileiro agora chefiando a OMC e tivemos recentemente uma rodada de negociação que foi positiva. Isso também colabora para que o mundo melhore de uma forma geral? Certamente, os resultados da Conferência de Bali, embora não sejam imediatos, indicam que haverá, na parte de facilitação de comércio, um incremento de $1 trilhão nos níveis de comércio.
O próprio envolvimento de países que antes não estavam no processo também é uma indicação da maior amplitude do processo, da maior legitimidade do processo e, portanto, da importância do mesmo. Na parte de cooperação, eu gostaria de dizer que nós temos um projeto desenvolvido no Mali, com sede no Mali, que beneficia os países da região, mais especificamente Chad, Burkina Faso e Benin, e a partir desse ano também passará a beneficiar o Togo, em que variedades de sementes de algodão do Brasil estão sendo testadas com excelentes resultados e adaptadas para emprego futuro. Com isso, garantindo maior produtividade e, consequentemente, maior renda para os agricultores africanos. Por que eu estou mencionando isso? Porque, originalmente, esse foi um processo contencioso que o setor privado brasileiro ganhou dos Estados Unidos na OMC. E os Estados Unidos se obrigaram a indenizar mensalmente o Brasil num valor fixo, em que o Instituto Brasileiro do Algodão decidiu alocar 10% desse valor para projetos de cooperação. Então, nós estamos financiando uma segunda fase desse projeto, assim como outros projetos semelhantes vão ser desenvolvidos no Malawi e Moçambique, e também um terceiro projeto em Tanzânia, Uganda, Quênia e Burundi. Tudo na mesma linha, isso em termos africanos. Em termos de América Latina, em conjunto com a FAO, nós vamos desenvolver projetos em benefício do Peru, Chile, Paraguai e Argentina também na área de algodão, com ênfase no combate ao bicudo, que é uma praga que afeta seriamente a produção do algodão. O senhor esteve recentemente na África. O senhor conseguiu ver de perto esses projetos serem implementados? Eu estive no Mali para entregar a estação experimental de Sotuba, em que acompanhei os ministros desses países e foram unânimes em reconhecer não só a qualidade da diversidade das sementes brasileiras, mas a qualidade da nossa cooperação. Sem querer comparar e sem citar outros países, fica evidente a preferência pelo modelo de cooperação brasileiro, em que nós não impomos projetos, nós reagimos à demanda dos outros países, nós não impomos condicionalidades. Alguns países cooperam, têm mais recursos que o Brasil, mas cooperam no entendimento de que devem obter vantagens econômicas e comerciais. Não é a política brasileira. E tampouco nos envolvemos, tampouco há ingerência em assuntos de política interna dos países, nós respeitamos. E o modelo de cooperação brasileiro é altamente respeitado e altamente demandado no continente africano e na América Latina e Caribe, principalmente. A gente falou sobre a OMC, falando um pouquinho da FAO, cujo diretor-geral também é um brasileiro. Isso faz diferença, embaixador? Faz diferença. Eu acho que a eleição do candidato brasileiro, evidentemente por seus méritos, pelo seu passado, pela sua experiência, pelas suas qualidades, mas também foi uma candidatura do Brasil. Se fosse um candidato nas mesmas condições de um outro país, eu acho que teria maior dificuldade. O modelo de cooperação do Brasil acaba facilitando, acaba ajudando a apresentação de candidaturas brasileiras, já em que não há essa condicionalidade, como eu mencionei, e nós temos um processo aberto, independente, sem condições de cooperação, e isso os países, evidentemente, acabam entendendo, apoiando e se envolvendo nesse tipo de processo. A ideia é ter um mundo menos desigual. Eu anotei aqui, a gente tem aspectos como o perdão de dívidas de países pobres, é um desses pontos que podem contribuir, o acesso às novas tecnologias, a medicamentos, diplomacia e negociação, tem que peso nisso? Bom, a negociação é a essência da diplomacia, embora haja outras vertentes, como a representação, a proteção dos interesses nacionais, a proteção de nacionais e a divulgação. A negociação é a essência da diplomacia. Então, nós
acho que nos envolvemos com a essência da diplomacia e, no meu modesto entender, acho que o Brasil tem excelentes resultados para apresentar na área que me afeta, que é a cooperação técnica. O Brasil deixou, há alguns anos, a ser devedor do Fundo Monetário Internacional e hoje é credor. Isso também faz diferença para o Brasil e para os países com os quais o Brasil tem cooperação? Faz diferença porque, fundamentalmente, nós temos o controle do nosso processo decisório. Se nós estamos endividados, nós somos obrigados a assumir certas condições com os credores que, evidentemente, em algum caso, não permite que nós adotemos políticas que beneficiem uma parcela da população. Já é de conhecimento, já é histórico que as negociações com o FMI, com os credores tradicionais, impõem uma série de restrições que têm o custo social. Então, se nós não temos dívidas, nós estamos liberados desse tipo de processo para soberanamente decidir como aplicar os nossos recursos, como implementar as nossas políticas em prol do desenvolvimento e em benefício da população. Para encerrar, uma das reivindicações brasileiras é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Essa reforma, quando for implementada e se for implementada, pode tornar realmente o mundo menos assimétrico? Eu acho que não há nenhuma dúvida. O cenário representado no Conselho de Segurança atual é um cenário histórico ultrapassado, de pós-Segunda Guerra Mundial, em que os grandes vencedores impuseram um formato e que se mantém até hoje. Se nós formos verificar, houve uma mudança enorme em qualquer variável que nós aplicarmos nessa análise. O Brasil, por toda a sua representatividade regional, pela qualidade da diplomacia, pelo reconhecimento de outros parâmetros de universalismo dos demais países, acho que deveria aspirar a uma participação mais constante e, caso se decida, evidentemente, para uma presença permanente no Conselho. Sempre há uma série de debates que ainda não evoluiu, ainda não está suficientemente maduro do ponto de vista dos países que detêm os assentos permanentes no Conselho de Segurança e, portanto, podem, de uma certa maneira, controlar esse processo, mas nós deveremos continuar insistindo com o apoio de muitos outros países que também aspiram legitimamente participar com mais presença, com mais força, com mais voz e com maior atuação no seio das Nações Unidas. É isso. Muito obrigado pela entrevista aqui do senhor. Prazer. Obrigado. E aqui finalizamos a série especial O Brasil e os Objetivos do Milênio. Vimos que o país já conseguiu vencer alguns desafios a serem superados até 2015. Mas a agenda global para o desenvolvimento não se encerra até o ano que vem. Novos compromissos vêm sendo assumidos pelas Nações Unidas para o futuro, numa compreensão de que um mundo melhor se faz com o esforço de todos.